Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está agora no capítulo de parábolas, certo? E nessa aula de agora, então, eu vou falar com vocês, vou começar a falar com vocês sobre as equações paramétricas de uma parábola, tá? Então a gente já viu a cara da equação, né? A forma da equação de uma parábola com a reta diretriz horizontal e com a reta diretriz vertical. Então, é, então como é que fica, né? A reta diretriz horizontal eu tenho y igual a uma expressão quadrática de x, e com a reta diretriz vertical eu tenho x igual a uma expressão quadrática de y. Perfeito? Então, as equações paramétricas que eu vou trabalhar aqui com vocês são exatamente das parábolas com reta diretriz horizontal e com a reta diretriz vertical, tá? Então, a gente consegue representar uma parábola com diretriz horizontal parametricamente da seguinte maneira. A gente toma x como uma expressão do primeiro grau, né, num determinado parâmetro. Então, eu tenho aqui que t, nesse caso, é o nosso parâmetro. Tanto aqui quanto aqui, tá? Então, com a reta diretriz horizontal, o x é uma expressão do primeiro grau, num determinado parâmetro, que a gente costuma chamar de t, e o y vai ser uma expressão do segundo grau também nesse parâmetro. E aí, então, a gente pega o t pertencente aos reais, garante que eu vou ter infinitos valores de x, então isso me garante que eu vou ter uma parábola toda. Ah, Gustavo, mas como assim? Nesse exercício aqui a gente vai ver como é que isso funciona, tá? E quando eu tenho, se eu quiser uma parábola com a reta diretriz vertical, aí é o contrário. Ou seja, eu vou ter o x como uma expressão do segundo grau no parâmetro e vou ter o y como uma expressão do primeiro grau nesse mesmo parâmetro, tá? E aí nos exercícios a gente vai ver por que isso funciona, por que isso é verdade, tá? Então nessa aula de agora eu só vou fazer esse problema aqui, que é o seguinte, ó, mostra que o par de equações paramétricas abaixo, com t pertencente aos reais, representa uma parábola. Então aqui, ó, então eu tenho x igual a 3t mais 2 e y igual a 4t ao quadrado menos 5t mais 1. Então, da maneira que essas equações estão postas, a gente tem que encontrar uma parábola com diretriz horizontal. Ou seja, então no fim das contas eu vou ter y como uma expressão quadrática de x. Tá, mas como é que fica isso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o t aqui, eu vou isolar o parâmetro, tá bom? Então aqui, ó, então eu vou ter x menos 2 igual a 3t, logo, x menos 2 sobre 3, ele é igual a t. Então eu achei o t em função de x. Então, tendo t em função de x, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse t aqui e aqui. E repare, isso aqui vai ficar como? Ó? Então, eu vou ter y é igual a 4 vezes x menos 2 sobre 3 ao quadrado, menos 5 vezes x menos 2 sobre 3, mais 1. Então, isso aqui nos deu o seguinte, ó. Então, isso aqui nos deu o quê? O y, ele é igual a 4 vezes x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre 9. Aí aqui vai ficar mais menos 10x, ou perdão, menos 5x mais 10 sobre 3. Tudo isso mais 1. Aí eu vou igualar os denominadores, então o MMC entre 3 e 9 é 9. Então aqui vai 1, aqui vai 3 e aqui vai 9. Vou fazer o chuveirinho aqui. Então isso aqui vai ficar como? Então isso aqui vai nos dar o y, ele é igual a 4x ao quadrado menos 16x mais 16 menos 15x mais 30
mais 9, tudo isso sobre 9. Tudo isso sobre 9. Então, isso aqui ficou como? Então, isso aqui nos deu que o y ele é igual a 4x ao quadrado sobre 9, né, o 4 nonos de x ao quadrado. Aí, vamos lá. Menos 16x menos 15x, isso dá menos 31x, então vai ficar menos 31x sobre 9. E aí, o que mais que a gente tem aqui, ó? 16 mais 9, isso vai dar 25. 25 mais 30, isso dá 55. Então, mais 55 sobre 9. Então, repare que, de fato, no fim das contas, essas duas equações eu consigo representá-las como uma equação nas variáveis x e y, com o y igual a uma expressão quadrática de x. Ou seja, então essa equação aqui, ela representa uma parábola com a diretriz horizontal, né? Conforme a gente viu, né? Conforme eu já havia falado com vocês, tá? Então, e aí no caso aqui é similar, né? Se eu trocasse aqui o x com y, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia isolar o parâmetro t, escrever em função de x, substituir aqui, e aí eu ia achar o x igual a uma expressão quadrática de y, e aí eu teria uma parábola com a reta diretriz vertical, tá? Agora, tem um detalhe aqui importante que é o seguinte: o parâmetro aqui nesse caso, isso aqui só representa uma parábola pelo seguinte, porque eu estou pegando aqui, né, o t pertencente aos reais. Pegando o t pertencente aos reais, eu garanto a existência de infinitos valores de x. Ou seja, então, eu pego a reta real toda, uma vez que essa reta aqui, né, x igual a 3t mais 2, como é que ela é, né? Então, aqui, ó. Tem aqui esse eixo, que nesse caso aqui será o eixo OX, e eu tenho esse eixo aqui que será o eixo OT. Então, o que que ocorre, né? Quando t é igual a 0, x é igual a 2, e a inclinação da reta é 3, né? Então, a gente tem essa reta aqui, ó. Então, isso aqui nos dá que o x é igual a 3t mais 2, ou seja, não fica nenhum valor de x, nenhum número real é que o x não é representado em algum momento. Toda a reta real, né, pega o x. O x ele tá em toda a reta real. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque se eu pegasse o t num determinado intervalo, eu não teria a parábola inteira, eu teria um pedaço da parábola. Então, o que a gente vai fazer nas nossas aulas seguintes vai ser abordar problemas em que eu não consigo, e que eu tenho uma expressão que representa uma parábola, não representando uma parábola por conta do parâmetro. Eu vou pegar apenas um pedaço da parábola, tá? Então, a partir da aula seguinte, vai ficar mais claro isso que eu estou falando agora. O ponto agora que eu quero enfatizar é que, para essas equações, esses pares de equações representarem parábolas, o nosso parâmetro tem que ser qualquer número real, né? Porque aí com isso eu garanto que o x aqui nesse caso vai ser toda a reta real e o y nesse caso também vai ser toda a reta real. Tá legal? Beleza? Bom, Cris, dessa maneira eu encerro essa aula.